Então, clico no botão criar coleção. Vejam que ele, deixa eu até, por que ele não está todo traduzido no português? Vamos ver. Eu vou dar um título para a minha coleção, eu posso fazer uma descrição. E aqui, pessoal, é onde a mágica acontece, tá? Depois eu vou mostrar ali algumas visualizações que não precisa ser daquele formato que eu coloquei ali, existem outros, né? A configuração, a visualização, o template que eu posso usar para a ferramenta. Mas assim, de cara, o que ele já coloca? Como, né, eu falei para vocês, a origem dele foi de um aluno muito preocupado em organizar links. Então, a primeira coisa que ele vai te mostrar aqui é uma opção de você colar qualquer tipo de link para gerar material. Mas existem outras possibilidades. Eu posso adicionar pequenos textos, eu posso adicionar imagens, eu posso adicionar marcações, PDF e, dois pontos, aí eu vou dizer para vocês, tweets, né? Posso trazer vídeo do YouTube, posso trazer materiais do Google Drive e do OneDrive. Então, todos os tipos, praticamente, se vocês forem ver, são vários tipos de material, aqui principalmente a parte mais visual de vídeo, imagem ou outros materiais que eu tenha, tweets ele traz também, eu posso contribuir para a construção. Então, deixa eu ver aqui, vamos poder fazer, sei lá, vou colocar aqui algum link, deixa eu pensar. Deixa eu fazer aqui uma busca. Deixa eu ver. Sei lá, vou colocar aqui para os alunos, por exemplo, sei lá, uma ideia de um link de um dicionário de sinônimos disponível na internet. Então, esse aqui é só um linkzinho, só para mostrar aqui como é que ele monta, né? Opa, até eu já cliquei duas vezes aqui, ó, ficou duplicado. Se por acaso acontecer isso, sempre, ó, vejam aquela lógica que eu fui já falando para vocês, acho que em outro momento, não sei se foi para vocês agora, mas acho que sim, várias ferramentas e de diferentes empresas, digamos assim, estão usando esse recurso aqui dos 3 pontinhos, como a gente chama. Isso está virando quase que uma marca registrada. Clica nos 3 pontinhos, vejam algumas opções que eu tenho, de trazer depois o material para cima, para baixo, de marcá-lo, de editá-lo ou mesmo de excluí-lo. Posso também trazer uma imagem. Vejam que aqui na imagem ele me diz que eu posso desenhar com Canva. Então, vejam, aquela integração bacana que existe entre as ferramentas. Eu poderia estar produzindo uma imagem, um esquema, um infográfico. Posso escolher aqui um GIF e posso também escolher da biblioteca. Tá? Então, ele tem uma biblioteca que é um Splash. Tá? É uma aquelas bibliotecas que eu falei para vocês. A gente também tem o Pixabay, tem o Pexels, mas ele já tem uma aqui embutida. Então, eu poderia colocar aqui uma palavra, fazer uma busca. Vamos ver se tem mais alguma que ficou muito pobrinho. Vamos colocar docente. Vamos ver se eu ou coloco professor. Acho que tem várias aqui. De novo, aquela questão, né, imagens gratuitas. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma curadoria, né, só de imagens e propor uma discussão com os alunos, de propor uma atividade com os alunos. Pode ser uma colagem, praticamente, de produção de materiais. E sempre nessa lógica, ó, ele vai colocar, aqui nesse caso, ele está num formato padrão, que é uma postagem embaixo da outra. No entanto, eu tenho algumas outras possibilidades aqui na produção do material. Vejam que eu posso colocar o quê? Aqui lá no início eu posso colocar uma imagem de cabeçalho, quase que uma lógica de um site, tá? Mas não é necessariamente um site, tá? A ideia é a coleção, sempre tenham presente essa ideia. Posso colocar ó, ela no formato de banner, um formato menor. E aqui, pessoal, ó, eles têm aqui que eu falei que se ele se aproxima um pouco e muitas pessoas até usaram a ideia de um substitutivo. Vocês vão ver que num dos tutoriais tem um professor que ele usou essa lógica, que o Wakelet podia ser um substituto do Padlet, já que o fato que o Padlet não nos deixa construir mais do que, eu não me lembro agora se é 4 ou 5 murais. Por quê? Porque ele tem essa ideia também de colocar em grade, em colocar em formato que eu chamo de mood, né? Que em formato de colunas. Então, é uma questão de visualização, a disposição dos materiais que eu posso colocar em formatos diferentes e posso aí complementar com texto, posso complementar
com uma série de recursos. Uma vez que ele está construído, vejam que eu também posso duplicar a coleção, tá? Eu posso mover a coleção para dentro de uma pasta, de uma organização, eu posso excluir a qualquer momento, eu posso permitir que outras pessoas possam fazer a duplicação da minha coleção, tá? Então, eu posso permitir que as pessoas façam uma cópia, tá? Então, tem algumas possibilidades aqui também a mais. E no compartilhamento, ó, eu vou permitir que qualquer pessoa com um link veja essa coleção. Eu posso publicar no meu perfil. Vocês viram ali que eu tenho vários, mas alguns só estavam disponíveis no meu perfil, né? Neste caso, quando eu habilito, ele já habilita o compartilhamento, eu posso gerar um QR Code, eu posso incorporar a mesma lógica que eu usei lá no Google Drive de publicar um vídeo, né? Via Classroom e via Teams, né? Então, ferramenta da Google, ferramenta da Microsoft. Eu posso também convidar pessoas para produzirem conjuntamente comigo. Aquela lógica da gente sempre trabalhar com, né, questão de interação, da produções colaborativas. E aqui é aquela questão do código que eu falei para vocês lá, né? Então, as pessoas podem não ter conta, mas elas vão... Eu gero um código aqui para elas, elas vão poder colocar. E eu posso convidar por nome, por e-mail, ou por link, ou por QR Code, ou por associação. Então, tem uma série de possibilidades para a gente permitir. E vejam, também um pouco parecido lá quando o Jones falou do Drive, né? Se eu só quero que a pessoa seja adicionada, ou se a pessoa pode também editar. Aí sim se trata de uma produção, certo? Então, é uma ferramenta bastante... com bastante possibilidades, digamos assim, para a criação de materiais, tanto dentro aqui da nossa pegada das tecnologias visuais, mas principalmente para nos propor atividades diferenciadas com recursos que não sejam somente textuais e também trabalhando aí com a riqueza de diferentes formatos. Essa é a grande lógica dele, que é a questão das coleções, da produção de coleções nos seus diferentes formatos, certo? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, me dar alguma dica, querem que eu mostre mais algum? Deixa eu voltar aqui, vou ver que outros que eu tenho aqui criados. Ó, ele me convida, às vezes, para participar, né, de outras comunidades aqui do Wakelet. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui foi de uma disciplina, deixa eu ver se tem alguma aqui, essa aqui também, ó. Uma disciplina chamada para a parte de teorias do conhecimento, também eram orientações, eu fui mostrar o formato, né, e aqui para a produção dos materiais, ele ficou até no formatinho de orientações para atividade, um questionário, modelo, ele ficou até numa visualização que não é tão legal, deixa eu até colocar outra aqui, para ver aqui se ele... Não, aqui. Deixa eu ver se ele me permite aqui trocar um pouco a visualização dele. Aqui, acho que fica melhor assim. Claro que sempre que eu vou abrir, né, eu estou abrindo como editora dele, né, como a produtora dele, ele vai me dar mais ou menos opções. Então, às vezes eu quero simplesmente dar um material, dar uma sugestão, eu quero propor alguma atividade. Então, também posso utilizar com essa finalidade de organização, né, mas também no formato de coleção. Então, gente, assim, dá para chover com essa ferramenta. Lá no site eu coloquei algumas sugestões, até mesmo artigos, né, que as pessoas utilizando para dar mais algumas ênfases para vocês, mas dentro da nossa formação aqui era falar para vocês dessa possibilidade de uma criação até então ilimitada, como vocês podem ver, né, eu já tenho alguns bons wakes criados, claro, esses dois aqui agora foram mais para mexer hoje, mas eu tenho possibilidade de trabalhar de forma colaborativa, de forma gratuita, eu tenho a possibilidade de organização dos materiais. Eu imagino quantos de vocês aqui às vezes
vem tantos materiais interessantes para as aulas, depois já não sei onde é que está o link, vocês podem organizar por lógica da produção dos materiais, e também propor atividades para os alunos utilizando o Wakelet, certo? Fica essa sugestão para vocês. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer? Muito boa. Eu quero, Maíra, se tu me permite, todo o tempo. Tu gostou do chocolate? Agora que eu vi. Fiquei tentando entender o que ela tava. Aí eu me dei conta. Olha lá o passarinho. O passarinho dos tweets, né? Para te ver que ele teve uma pegada principalmente textual. Mas como eu sempre uso muito a lógica da curadoria, para mim ela casa muito bem para esse uso, eu sempre penso nos estilos de aprendizagem, nos diferentes formatos, né, pessoal? Acho que isso é uma das questões muito importante para a gente levar em consideração. Então, os nossos alunos, eles não estão mais textuais da mesma maneira, mas eles podem explorar conteúdos nos seus diferentes formatos. Está aí a produção toda que esse grupo de pesquisa está elaborando aí há muitas mãos, né? As gurias aí podem falar mais, já falaram, né, sobre a questão do site, mas, assim, dos artefatos que a gente pode estar desenvolvendo, produzindo e também curando, né, nessa ideia, que já existem e que a gente pode trabalhar com uma letra de música, com um clipe, a gente pode estar trabalhando com vídeo e incentivando que essa entrega seja na linguagem que os nossos alunos estão, né, já nasceram nessa lógica, né, que é essa questão mais tecnológica. E vejo que não deixa nada a desejar a nenhum outro trabalho, né? Então, desde a escolha ali do template, desde a escolha da organização, né, da sequência, tudo isso a gente pode levar em consideração e te garanto que vai ficar uma produção bem, bem bacana para os alunos desenvolverem. Então, fica essa dica do Wakelet para a produção de coleções, a organização de coleções e buscando aí, né, trazendo um complemento à ideia de curadoria educacional para vocês na produção dos materiais. Maíra, se tu me permite, eu gostei muito da ferramenta para nós pensarmos, para além do planejamento pedagógico voltado para a educação básica, que é o nosso enfoque, digamos assim, aqui da discussão. Eu fiquei o tempo inteiro olhando para essa ferramenta e pensando também nos nossos processos de pesquisa. Estou vendo a Rose aqui. Fiquei pensando, Rose, nesta ferramenta como uma possibilidade, por exemplo, para o desenvolvimento, para os processos de grupos focais, que muitas de nós temos desenvolvido com alguns grupos nas nossas pesquisas. Eu também vejo a Victoria e outras colegas aqui que participaram, né, em algum momento da sua trajetória de algum grupo focal, como eu também já participei, e que esta pode ser uma ferramenta de implementação interessante do diálogo que nós precisamos fomentar na medida em que a gente coloca essa ferramenta de pesquisa, de produção de material empírico em curso, né? Então, essa também é uma dimensão que a gente pode pensar essa ferramenta. Muito, muito interessante. Eu vejo ela exatamente com um pouco de uma ideia de um mural, mas mais do que isso, é um mural enriquecido, né? Eu acho que essa é a grande questão que ele traz. E eu vou dizer para vocês, assim, muitas vezes eu tenho que fazer uma escolha, né? Das disciplinas de pós, normalmente que eu ministro, eu tenho que fazer escolhas. Mas é uma ferramenta que eu, de alguma forma, eu coloco lá no cardápio né, de um plus para os alunos. Se ela não é o foco, né? Mas acredito que a importância de construírem um potencial imenso que ela tem para a gente trabalhar. Claro, planejamento sempre digamos assim, o grande mote, mas eu também, como eu estou muito acostumada a dar capacitação para os professores, é também de pensar dos alunos serem produtores do conhecimento, né? A gente colocar ele também nessa lógica. Claro, a Catarina está vivendo intensamente a questão da pesquisa também, para ver aí visualmente o que a gente pode fazer, quase um portfólio num formato bastante visual, tá? Então, várias possibilidades. Então, fica essa dica do Wakelet.